Essa passagem nos ensina muitas coisas. Se a gente meditar nela assim, um dia na nossa casa, sozinho, em silêncio, Deus vai falar muito forte no coração da gente, em muitas áreas da nossa vida. Mas nessa noite, eu queria usar essa passagem que Deus colocou no meu coração, para dizer para vocês o que nós devemos fazer enquanto vivemos, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós vivemos a graça de Jesus Cristo. Porque muitas pessoas esperam as coisas acontecerem para depois tomar atitude. Deus sempre revela algo antes para a gente, mas nós temos a mania de parece que eu tenho que viver aquilo para depois tentar solucionar ou sair daquela situação. A maioria dos cristãos faz isso. A maioria dos cristãos não tomam uma atitude quando é avisado, quando vem a palavra, quando o louvor fala conosco. A gente espera sempre viver uma situação contrária para depois querer tomar uma atitude. Acontece que muitas vezes a situação que a gente quer tomar depois é tarde. Muitas vezes é tarde. Principalmente no tocante à nossa salvação. A salvação da nossa alma. Eu já tive sentado aí. E também já vivi em pecado mesmo estando sentado aí. E muitas vezes a palavra de Deus vinha para mim. E eu relutava. E eu sofri durante anos por causa disso. Porque, infelizmente, eu não dei ouvido à voz de Deus. Talvez hoje é dia 28 de julho de 2024, eu poderia estar lá na frente, com relação à minha vida, com relação à igreja. Poderiam hoje ser 5, 6 igrejas, e não 2 como que é. Porque eu fui teimoso, porque eu fui desobediente. Eu lembro muito bem do começo da minha fé. Eu ficava com o pé na igreja e no mundo, e eu só sofria. Eu não vi o resultado na minha vida, eu só sofria e trazia desgosto para minha casa, e desgostos para os meus parentes. Porque infelizmente, é esse o resultado do pecado, é esse o resultado da vida errada. Quando nós vivemos no pecado, nós ouvimos a palavra, nós ouvimos a verdade, nós nos sustentamos na graça, no amor de Deus. Louvado seja Deus por isso. De fato, a dispensação que a gente vive hoje é a dispensação da graça. Fala graças a Deus. Porém, já houveram outras dispensações antes dessa. E todas as dispensações antes dessa, elas tiveram começo e tiveram fim. Sim ou não? Todas, com lei, sem lei, todas elas. Todas as dispensações tiveram um começo e tiveram um fim. A graça também vai ter fim. Sim ou não? Sim. A graça também vai ter fim. Por mais maravilhosa que ela seja, por mais que ela seja a melhor de todas as dispensações, e que nós somos privilegiados por viver nela, ela vai ter fim. Quando vai ser o fim da dispensação da graça? Eu não ouvi. Não, mas qual que é a próxima dispensação? Não é? O milênio da paz é a próxima. Não é? Pois é. Só que a dispensação da graça pode acabar hoje para você e para mim. Porque a gente não atenta para isso. Mas a graça, ela só vale enquanto a gente estiver vivo. Depois que a gente morrer, acabou a graça. As pessoas que ficam continuam vivendo através da graça e tendo oportunidade, mas nós não, porque a graça ela acaba, a dispensação da graça morre quando acaba o teu fôlego de vida. Quando acaba o teu fôlego de vida, morre a dispensação da graça, ela não existe mais, acabou. E muitas pessoas, pela graça de Jesus Cristo, porque Ele é amoroso, porque Ele é misericordioso, porque Ele é amor, acha que pode estar na igreja e continuar vivendo no pecado, porque a morte nunca vai chegar para ela. É como se ela fosse uma pessoa imortal. Só que não é. Nós pregamos há um tempo atrás aqui na igreja que a morte e a vida estão a um passo. A um passo. Será que vale a pena ouvir a palavra, louvar a Deus e continuar pecado? Continuar pecando, continuar vivendo no pecado?
sabendo que é pecado, mas eu continuo. Por quê? Porque a minha carne é fraca, porque eu sou muito sentimento, porque é uma forma de eu ser justo com alguém. Você, antes de ser justo com alguém, você precisa ser justo com Deus. Com Deus. A dispensação da graça vai acabar. Quer ver uma coisa? Põe para mim Apocalipse capítulo 20, pode colocar verso 11, por favor. Apocalipse capítulo 20, a gente está estudando Apocalipse e a gente vai chegar lá porque Deus vai permitir. Fala, graças a Deus. Diz assim: eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar, nem para a terra nem para o céu. E vi quem? Pequenos e grandes, brancos e pretos, que estavam diante de Deus, e abriram-se o quê? Presta atenção, abriram-se o quê? É um livro ou são vários livros? Vários livros, plural. Abriu os livros e abriu-se o quê? O livro. Então abriu outros livros e abriu um livro. Sim ou não? Graças a Deus. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo o quê? Bem forte para Deus. Segundo as suas obras. O julgamento pode acontecer daqui 1000 anos, mas ele vai ser o julgamento do aquilo que eu fiz enquanto eu estava vivo, enquanto eu estava vivendo na graça. Não vai acontecer depois que eu estiver morto. Você está entendendo a pregação que Deus coloca no meu coração a respeito do servo dele, de Davi? Ele orou, clamou, jejuou enquanto ele estava vivo, enquanto a criança estava viva. Depois que morrer, não dá mais. Não adianta o teu irmão, a tua irmã, o teu amigo, a tua esposa, o teu marido morrer e depois você orar a Deus: Senhor, tem misericórdia dele, salva ele. Não dá mais, ele morreu. Não dá mais. Porque esse Jesus que nós pregamos aqui, muitas vezes declaramos que Jesus, quando vier em glória, ele vem como julgador, ele não vem como gracioso, ele não vem trazer a graça, ele vem trazer a justiça, o julgamento. E a gente vai esperar o quê? A gente morrer e se deparar depois com ele no dia de julgamento em pecado? Será que a gente não tem força para vencer o pecado? Será que a gente não tem força para abandonar o pecado? Será que a gente não tem força para fugir do pecado? É uma pergunta que é feita para você, e a sua consciência precisa refletir sobre isso. É hoje o dia de entregar a vida para Deus. É hoje que eu tenho que viver essa graça. Fugir do pecado. O pecado gera morte. O pecado gera morte. Até quando a gente vai viver como morto? Não dando fruto. Até quando, igreja? Deus tem falado muito forte no meu coração. Deus tem falado muito forte no meu coração. Para a gente acordar, para a gente viver, porque esse dia está próximo. É muito bacana a gente orar, pedir a bênção de Deus para o nosso casamento, para a nossa família, pedir portas abertas, prosperidade, é muito bacana. Mas do que adianta tudo isso, se a gente ainda está no pecado? Se nós vivemos no pecado de uma forma consciente? Eu sei que eu estou pecando, mas olha, eu posso ir um pouco mais. Não, nós não podemos ir um pouco mais. Nós não podemos ir um pouco mais. Porque depois que morrer não vai dar mais tempo. Você está entendendo? Está entendendo? Então é hora hoje de abandonar o pecado, de jogar o pecado no lixo, de declarar não ao pecado, de dizer não para a tua carne, por mais que doa, hoje é o dia, agora é a hora.